Olá, pessoal. Agora nós vamos falar da história e do desenvolvimento do culto dos orixás. Espero que vocês gostem. Bom, por influência do catolicismo popular, as comunidades negras reuniram-se em confrarias religiosas sob a proteção da Igreja. Eram as Irmandades Leigas surgidas no século XIX. Então, os povos angolanos formaram a Irmandade da Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo. Os daomeanos reuniram-se sob a Irmandade do Nosso Senhor Bom Jesus das Necessidades e Redentor dos Homens Pretos. Os homens nagôs se reuniram na Irmandade do Nosso Senhor dos Martírios e as mulheres na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, na Igreja da Barroquinha, ou Barroquinha. Muito antes da formação dessas irmandades, desde o século XVII, os batuques já se multiplicavam em todo o Brasil colônia. E no século XIX existiam paralelamente as irmandades. Bem, de certa forma, devido ao sincretismo emergente e à proximidade das expressões católicas populares, muitos ritos católicos das irmandades estavam associados a ritos africanos ligeiramente modificados. Nesse quadro de coisas, algumas mulheres nagôs de Queto, antigas escravas, resolveram fundar oficialmente a primeira roça de candomblé do Brasil, próximo à já citada Igreja da Barroquinha, em Salvador, na Bahia. Mais tarde, devido à mudança de localização, será conhecida como a Casa Branca do Engenho Novo, considerada a mais antiga casa de candomblé do Brasil, sendo rivalizada em antiguidade somente com a Casa das Minas, em São Luís do Maranhão. Há algumas controvérsias sobre os nomes das mais antigas Ialorixás, que eram as mães de santo. Porém, alguns nomes são essenciais como Ialosu Danadana e Ialosu Acalá, Marcelina da Silva ou Batossi, e sua neta Claudiana, que se tornaria mãe física de Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora. Segunda, né? Seria a segunda mãe de santo, né? Do tradicional Ilê Axé do Opô Afonjá, a casa onde reside o poder do rei Xangô no período de 1938 até 1967. Outro nome importante na história do candomblé é Juliana Maria da Conceição Nazaré, que fundou a Sociedade São Jorge do Ganduá, no Alto do Ganduá, em Salvador, que posteriormente passou para a Escolástica Maria da Conceição, que é a mãe menininha, e que, com o seu falecimento em 13 de agosto de 1986, foi substituída por Mãe Cleusa, que era sua filha carnal. Muito bem. Eugênia Ana dos Santos, mãe Aninha, a partir da Casa Branca, fundou em 1910 o Ilê Axé Opô Afonjá e dirigiu a casa de 1910 a 1938, época em que assumiu a direção Mãe Senhora. Posteriormente, a casa passou para a direção de Mãezinha Ondina, de 1967 a 1976. E deste ano até hoje encontra-se sob a liderança de Estela de Azevedo Santos, Mãe Estela de Oxóssi. Muitos outros candomblés foram se formando a partir deste e foram espalhando-se pela Bahia, Rio de Janeiro, por Minas Gerais, por São Paulo e pelo norte do país. Estes representavam as terceiras e quartas gerações do candomblé da Casa Branca, do Engenho Velho, do Ganduá e do Opô Afonjá.
Paralelamente aos terreiros Nagoqueto, surgiram os de nação Ijexá, com ritos semelhantes mais distintos. Também surgiu o candomblé de Egum, ou Sociedade dos Eguns, dedicado não ao culto dos orixá, mas dos ancestrais familiares. Na virada do século XIX para o século XX, houve maior sistematização e organização das casas de candomblé devido a modificações sociais que ocorriam na Bahia, aos contatos salutares de ialorixás com a África e das novas relações que aos poucos se criavam com a sociedade e a cultura. Os laços culturais e religiosos, promovidos por viagens de intercâmbio com a África, a divulgação do candomblé em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, e o aumento de fiéis do culto, forneceram terra fértil para a expansão do candomblé e sua definitiva influência no culto brasileiro. Na história do candomblé do Brasil, muitas outras pessoas ilustres ofereceram substancial contribuição tanto para a sua fundação como para a sua divulgação em vários lugares e cujos nomes não constam deste breve vídeo, desse breve ensaio, desse estudo. O objetivo deste vídeo não é um resgate histórico, embora este resgate tenha um auxílio, né, e uma compreensão do que será discutido mais adiante, mas o estudo dos aspectos simbólicos dos orixás à luz da psicologia analítica. Isso é o que está importando nesse processo. Então, sugiro que aos interessados na história do verdadeiro candomblé, né, que empenhe-se em um aprofundamento histórico, lançando mão da bibliografia que no final será indicada. Um forte abraço.